Ele nos criou para que nós vivêssemos a vida de maneira efusiva, de maneira satisfeita, vibrando, se encantando com a vida, observando essa grande oportunidade que é viver. Viver é muito bom, viver é maravilhoso, são dádivas da parte de Deus. Ultimamente, um grande autor, ele tem recuperado essa ideia que foi perdida ao longo dos anos. Esse autor, eu sei que é muito conhecido de alguns aqui, esse autor, ele se chama John Piper. Esse autor, ele recuperou, ele tem um livro intitulado Em Busca de Deus, que primeiramente saiu em português com o título de Teologia da Alegria. Mas pasmem vocês, o título era tão estranho, ou poderia parecer tão estranho às pessoas do nosso país, que a própria editora Shed, ela resolveu trocar o título do livro para Em Busca de Deus. E eu confesso a vocês uma coisa, o título era melhor quando era Teologia da Alegria do que Em Busca de Deus. Porque Teologia da Alegria expressa uma realidade bíblica que muitos cristãos não têm vivido. Que a fé cristã, ela é algo tão transformador, tão radical, que brota uma alegria, uma emoção, um contentamento, um desejo de cantar, de festejar, de celebrar os momentos singulares na nossa vida. Eu digo a vocês com toda sinceridade nesta noite, cada encontro que Deus me proporciona, para mim, é um motivo de alegria. Eu digo para você que quando Deus nos convida a chorar com os que choram e também a alegrar-se com os que se alegram, o que a Bíblia está nos ensinando é que a vida, ela deve ser vivida intensamente. Os momentos de alegria, com muita felicidade, prazer, encantamento, e os momentos difíceis também da existência. Ainda neles, nós precisamos encontrar esperança e nos apropriarmos daquilo que é bom, mesmo nos momentos mais difíceis da existência humana. E esse texto aqui, ele nos fala realmente de um Deus que nos convida a celebrar, um Deus que nos convida a festejar, a cantar, a adorar. O texto diz para nós: celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras. Ele não fala para a gente celebrar a Deus com uma expressão facial de tristeza, com aquele canto moribundo, entristecido, para baixo. Nós temos um pastor, que é o nosso pastor emérito, reverendo Teotônio Bragança, e um dia ele esteve conosco aqui em um dos cultos, já um senhor bem idoso, e durante o culto nós cantávamos uma música, um hino, porque nós cantamos hino também aqui na nossa igreja. Graças a Deus Marcelo chegou, mas estávamos sem o Marcelo, a gente está viajando, são nossos pianistas, ele no caso sempre está conosco, nos auxilia também. E aí, enquanto nós cantávamos os hinos de louvor a Deus, eu observei uma coisa: enquanto toda a congregação cantava aquele hino de maneira descompassada, arrastada, eu observava lá atrás, onde estava o Wellington, o reverendo assentado e cantando com uma vibração, com entusiasmo tremendo. E aí eu cheguei à seguinte conclusão: quem não gosta do hino, ou dos hinos, não gosta porque às vezes os hinos são cantados de uma maneira muito melancólica. Mas quando o hino é cantado num bom compasso, com ânimo, com beleza, a gente se apropria das verdades que ali estão contidas e o nosso coração está celebrando a Deus. E aqui o texto nos diz que o Senhor convida cada um de nós a celebrar, não de maneira triste, mas celebrar com júbilo, porque seria um contrassenso alguém fazer uma celebração que não fosse uma celebração com alegria. Já pensou uma festa, todo mundo triste? Não seria uma festa. Portanto, nós temos que celebrar a vida. E nesta noite, principalmente, que a minha filha completa mais um aniversário, 15 anos, uma data marcante, eu confesso aos irmãos, eu estou extremamente feliz e alegre e lutando com Deus
para que as minhas emoções não aflorem, para que eu não chore, porque eu sou muito emotivo. Ontem à noite tentava gravar no áudio uma música que eu fiz para ela. E eu confesso que eu tentei 10 vezes gravar aquele áudio. No meio da música que eu fiz para ela, a minha fala embargava, o meu canto embargava, e eu tinha que voltar atrás e tentar novamente, até que eu falei assim, me dei por vencido, falei, não vou conseguir, porque a emoção é muito mais forte do que eu. E aí o texto nos fala que a vontade de Deus é que essa alegria não fique restrita a nós aqui do Betel. Que essa alegria, esse júbilo, não seja algo apenas para os brasileiros, para aqueles que se convertem dentro da nossa nação, da nossa pátria. A Bíblia fala para nós que celebrai com júbilo ao Senhor. Quero ouvir bem alto. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E aí uma coisa importante, que muita gente não sabe, mas o livro de Salmos, ele é um livro missionário. Não se esqueça disso. Quando você fizer a sua leitura dos Salmos, perceba que esse texto, os 150 Salmos, na maioria deles você vai encontrar um caráter missionário. O que eu quero dizer com isso? Que a vontade de Deus é que o conhecimento da sua pessoa, o conhecimento do seu nome, não fique apenas entre nós aqui, mas que alcance as regiões mais distantes do planeta, que todas as pessoas possam conhecê-lo, porque por incrível que pareça, mesmo numa época de intensa comunicação, nós sabemos que ainda existem muitas pessoas que desconhecem completamente a mensagem central do Evangelho, que Deus foi tão maravilhoso que enviou o seu Filho amado para salvar o ser humano que não podia se salvar a si mesmo, para perdoar os nossos pecados, para nos dar uma nova vida, uma nova oportunidade de viver a nossa história. Não importando se a pessoa tem 15, 20, 30, 40, 50, 80 ou 100 anos, quando Cristo vem à nossa vida, nós começamos a vivê-la de maneira completamente nova e tendo essa bela oportunidade de recomeçar a nossa história. Portanto, a vontade de Deus é que a sua palavra, é que o seu nome seja conhecido por todas as pessoas. E o texto nos diz ainda, no versículo de número 2, servir ao Senhor. E eu digo a você nesta noite, servir ao Senhor não pode ser algo pesado. Servir ao Senhor não pode ser algo feito por pressão. Servir ao Senhor não pode ser algo feito meio que contrariado. O privilégio que nós temos da parte de Deus é tão grande em servi-lo, que a única coisa que nós devemos fazer é adorá-lo com toda a intensidade, com toda a alegria, é servi-lo com alegria, não servir a Deus com tristeza. E quando eu olho para o chamado pastoral, e cada um de vocês tem um chamado, cada um de vocês tem um dom da parte de Deus, perfeito? O meu chamado é o chamado pastoral. Quando eu era pequeno, diziam que eu ia ser padre. Mas aí eu descobri que o padre não podia casar. E eu falei, não, mas eu quero me casar, eu quero ter filhos, né? E hoje eu quero ter netos. A idade chegou, eu estou sonhando em ter netos. Vai chegar esse dia, se Deus quiser, se assim me permitir. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que servir ao Senhor não pode ser algo com o coração entristecido. E hoje, como pastor, eu celebro casamentos, eu faço batismos, eu atendo pessoas com problemas, eu faço sepultamentos. Nesse mesmo dia que eu estou aqui com vocês falando com essa imensa alegria, porque minha filha faz aniversário, porque eu estou diante do povo do Senhor, neste mesmo dia eu fiz um sepultamento na parte da tarde. Mas tanto ao pregar com vocês, como também ao fazer um sepultamento, eu percebo que eu estou cumprindo aquilo que Deus determinou que eu fizesse. Eu tenho a certeza que quando nós levamos a palavra ao coração enlutado,
nós estamos glorificando a Deus, nós estamos cumprindo o papel cristão. E quando nós estamos festejando, celebrando a vida, o aniversário de alguém, também é motivo de efusiva alegria. Lá no sepultamento eu disse para aquelas pessoas, eu falei, irmãos, eu não estou aqui para fazer exatamente o ofício fúnebre. Nós estamos aqui para celebrar a vida. Nós estamos aqui para relembrar a história também dessa pessoa e agradecer a Deus porque Deus a deu para cada um de vocês. Foi o próprio Deus que a inseriu na vida de cada um de vocês, dando uma contribuição valiosíssima, como eu pude ouvir aqui dos lábios de cada um de vocês. Portanto, quando a gente percebe a vida assim, a gente percebe que não há tanto lugar para tristeza, tanto lugar para dissabores, para nós colidirmos, para nós brigarmos, para nós não servirmos a Deus. O nosso grande chamado é para dedicar toda a nossa existência a Ele. Quer nós estejamos trabalhando na nossa vida secular, no dia a dia nosso, quer nós estejamos na igreja, fazendo o trabalho eclesiástico. Não importa a dimensão, não importa onde você esteja, nós somos de Deus e onde quer que nós estejamos, a nossa vida é para glorificá-lo e para exaltá-lo. Amém? Amém. E aí o texto nos diz da seguinte maneira, veja comigo aqui, na parte B do versículo ele fala, apresentai-vos diante dele com cântico. Devemos servi-lo não com tristeza e com alegria. E uma coisa eu digo a você, Deus se alegra quando nós nos apresentamos diante dele com cântico. Sabe aquela pessoa que é sua amiga e você sabe o que ela mais gosta? O que você faz quando vai visitá-la? Você leva aquilo que traz alegria àquela pessoa. Não é assim que a gente age? A gente sabe qual é a fruta, qual é a bebida, o que a pessoa mais gosta, a gente leva aquilo para a pessoa. E a pessoa que Deus mais, aquilo que Deus mais se alegra, mais gosta, é que a gente cante louvores a Ele, que a gente o exalte, que a gente declare as suas grandiosidades, as suas maravilhas. O que Deus requer de nós é esse louvor, é essa expressão do coração. Ele nos convidou à existência para que a nossa vida fosse de fato a maior expressão de louvor à pessoa dele. Portanto, quando nós estamos cantando, nós não estamos cantando para nós apenas, ou para a congregação apenas, nós estamos cantando para Ele, e Ele se agrada dos nossos louvores, do louvor do seu povo, e isso é extraordinário. E no versículo número 3, é o terceiro aspecto que eu queria falar para vocês, o texto fala da seguinte forma, sabei que o Senhor é Deus. Mas quando aparece aqui a expressão sabei, o texto não está dizendo que você tem conhecimento intelectual sobre a existência de Deus. Não é apenas esse conhecimento. Não é porque você leu um dia num livro ou alguém te contou a respeito de Deus e você sabe que Deus existe. Não é apenas esse conhecimento intelectual, mas é um conhecimento a partir de uma vivência, de uma experiência, de você ter, na verdade, uma história para contar com Deus. Ou seja, Deus faz parte da sua vida e em diversos momentos da sua história, Ele mostrou que, na verdade, Ele é Deus. Você estava vivendo talvez uma aflição, talvez uma enfermidade, ou uma preocupação, ou aquele tipo de situação que a gente vive e que a gente fala assim, eu acho que dessa eu não escapo, eu acho que dessa eu não saio. E o que Deus fez? Deus fez aquilo que ninguém esperava, talvez nem mesmo você. Deus reverteu aquele quadro difícil e fez uma grande maravilha, fez um grande prodígio, fez um grande sinal. É você conhecer a Deus através de uma experiência pessoal, não é meramente um conhecimento intelectual. Por isso ele diz para nós, saber que o Senhor é Deus, e foi Ele quem nos fez. Sabe o que ele está dizendo aqui para você e para mim? Ele está dizendo uma coisa muito bonita e especial, que nós precisamos entender
para ter essa vida de alegria em Deus, de prazer em Deus. Ele está dizendo assim: saber que o Senhor é Deus e foi Ele quem nos fez e dele somos. Ele está dizendo que agora que você encontrou-se com Deus, que os seus olhos foram abertos e que você sabe quem Ele é, agora a sua vida não tem mais razão de ser apenas para você. Agora você não se pertence mais. A vida não é mais sua. Agora a sua vida é vida de Deus. A Bíblia fala para nós que nós devemos nos negar a nós mesmos. O apóstolo Paulo diz também que já não vivo eu, mas o Senhor é que vive em mim. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós somos propriedade de Deus. Nós pertencemos a Ele, temos um relacionamento pessoal com Deus. Sabe o que significa dizer? Que nada de ruim te acontece se não for com a permissão de Deus. Sabe o que isso significa dizer? Que os momentos mais extremos que você possa ter vivido, eles estão dentro da soberania e do controle de Deus. Deus faz coisas fantásticas. Eu estou muito feliz hoje também porque eu pude reencontrar o Paulo. O Paulo está aqui com a gente. E ontem eu o revi lá no Plaza, procurando uma roupinha para minha filha. De repente eu vejo o Paulo. Eu acho que eu não vi o Paulo há uns 6, 7 anos, pelo menos. Ele era da igreja que eu pastoreei. E eu falei, que coisa boa! Ele voltando de Brasília, está morando em Niterói. Eu falei, vai lá na igreja amanhã. Vai lá na igreja. Está em qual igreja? Ele falou, estou procurando ainda uma igreja. Eu falei, mas vai lá na Betel amanhã. E Paulo veio com a sua esposa, com a Tainá, não é isso? Com a Tainá, eu não a conhecia ainda. E ele está aqui com a gente hoje. Irmãos, esses encontros, essas coisas que ocorrem com a gente, elas não são acaso. Elas não são uma coisa que aconteceu porque tinha que acontecer. Essas coisas acontecem porque Deus é o soberano sobre a nossa vida e sobre a nossa existência. Talvez alguns de vocês lembrem que há algumas semanas um casal veio aqui na nossa igreja, há cerca de 1 mês e meio, 2 meses, vieram me chamar para fazer o casamento deles. E o rapaz fora meu aluno na época de escola dominical, quando eu era de outra denominação. Eu aceitei o convite, muito feliz da vida com aquela lembrança. Fiz o casamento num lugar muito bonito, chamado Castelo de Itaipava. Fiquei felicíssimo, só que chegou repentinamente uma notícia muito triste. Ele saltou de paraquedas e aí colidiu com uma outra pessoa. Essa outra pessoa veio a óbito e ele conseguiu se desvencilhar do paraquedas principal e acionou reserva e conseguiu sobreviver. Muito mal, ficou muito mal em coma, aquela situação toda difícil, e finalmente já saiu do coma, já está no quarto. E quando eu vejo que ele sobreviveu, e a história, a dramaticidade da história, eu fico pensando o seguinte, meus irmãos, Deus é soberano. E ele contou para mim dele, mãe, quando tudo aquilo aconteceu, eu só dizia uma coisa: Jesus me salva, Jesus me guarda, porque Ele é cristão. E eu fiquei pensando assim, o nosso Deus é maravilhoso, Ele controla a nossa vida, Ele controla a nossa história. Não foi por acaso que aquele rapaz foi preservado. Deus tem um propósito sim na vida e na história dele, como tem na sua que está aqui nesta noite, como tem na minha também. Eu preciso acreditar nisso e entender isso, porque isso alimenta a minha alma e alimenta a minha esperança em relação ao futuro. E aí o texto nos fala que nós pertencemos a Ele, que nós somos dele. Versículo 4, o texto vai nos dizer que entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Ele está dizendo para nós nesse verso 4, a ênfase continua sendo a ênfase na adoração. O cristão, ele não pode se esquecer jamais que ele é um adorador. Ele é alguém que louva, que adora, que reconhece os grandes feitos de Deus. O cristão não sofre daquilo que eu chamo de amnésia espiritual. O que nos leva a cantar louvores, a
a entrar por suas portas com ações de graças, é porque nós nos lembramos dos grandes feitos de Deus na nossa vida. É isso que nos motiva, é isso que faz a gente continuar adorando a Deus. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar, eu queria muito casar, né? Não era grupo de namorar, e eu queria muito casar. E aí chegou um momento e tal, mas eu digo para vocês uma coisa: eu não podia casar, eu não podia alugar uma casa, eu não tinha condição de ter filhos, eu não tinha condição de fazer faculdade, eu não tinha condição de nenhuma dessas coisas, porque os meus recursos eram muito baixos. Mas Deus foi tão maravilhoso comigo, que Deus fez algo extraordinário na minha vida. Tudo aquilo que era impossível aconteceu nos momentos mais difíceis da minha história. E aí hoje eu olho para trás, hoje eu contemplo a minha família, eu contemplo meus filhos. Eu só posso entrar com ações de graça diante do Senhor. Eu só posso louvar a Deus. Eu sei que quando eu falo isso, eu estou falando com pessoas que também viveram a mesma experiência. A dificuldade de se casar, a dificuldade para cuidar do filho, para alimentá-los, para levá-los à escola, toda essa dinâmica que envolve a paternidade e a maternidade. Só nós sabemos os desafios que isso envolve. E quando a gente lembra disso e tem um coração sensível, não há uma outra coisa a fazer a não ser glorificar a Deus, exaltar a Deus e ser um adorador. E eu lembro que um dia, aqui vem um toque mais engraçado na minha fala. Um dia eu passei com a minha filha numa loja aqui perto. Não vou dizer o nome, porque senão vocês vão querer comprar lá para me presentear. Mas eu passei na loja, em frente à loja com a minha filha. Ela ainda era bem pequena, talvez uns 6 anos, 7 anos, por aí. E naquele dia que eu passei em frente à loja, ela virou-se para mim e falou assim: pai. Eu falei: o que é, filha? Pai, quando eu crescer, eu quero ter um emprego muito bom. E eu falei: filha, é mesmo um emprego muito bom? Por quê e para quê? Ah, pai, eu quero ter um emprego muito bom para dar essas camisas bonitas que você gosta. Eu sei que são caras. E aí eu falei assim: meu Deus do céu, viver essa experiência não há dinheiro que pague. Viver uma experiência assim enche o nosso coração de gratidão. A gente fala: meu Deus, como a vida é dinâmica. Aquela criaturinha que eu cuidei e peguei no colo, hoje com 6, 7 anos, me fala uma coisa tão bonita e tão linda. Ou seja, ela já pensando na retribuição, naquilo que ela me daria quando ela crescesse, quando ela ficasse mais velha. Essa dinâmica toda da vida, ela precisa nos sensibilizar, porque a palavra de Deus, ela fala de coisas tangíveis. Ela não fala só daquilo que é etéreo, daquilo que é distante. O nosso Deus é grandioso, o nosso Deus ele é imensurável, mas ao mesmo tempo ele é um Deus que vem para perto, que se faz presente na minha história e na sua história, nos nossos dramas, nas nossas lutas. Ele participa efetivamente de tudo aquilo que nós vivenciamos. Ele está comprometido e interessado na nossa vida, na nossa história. E aí, a palavra de Deus nos diz assim, versículo de número 5: porque o Senhor é bom. Quando eu olho para esse versículo, eu não consigo pensá-lo assim, naquela leitura que nós pastores fazemos, né? Então, como é que é a leitura do pastor nesse versículo aqui? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, eu acredito que o salmista, ele estava com profundo gozo na sua alma, com prazer imenso. E quando ele escreveu isso aqui, inspirado por Deus, ele falou assim: porque o Senhor é bom. A ênfase aqui está no bom. Sabe por quê? Porque pela vivência, pelo seu histórico, pela dinâmica da vida, ele não tinha a menor dúvida que o Deus a quem ele servia não era qualquer Deus, era um Deus que era bom. E o que eu acho mais curioso e triste é que em nossos dias existem muitas pessoas que
que parecem que servem a Deus, mas não entenderam que Deus é bom, que não vivem essa dinâmica desse relacionamento. Embora o texto nos diga com clareza que Deus é bom, e na nossa história Deus já fez tantos atos de bondade e de generosidade, ainda assim tem muita gente que tem dúvidas sobre a bondade de Deus. Eu digo para você nesta noite, o Deus a quem você serve é um Deus que é bom. Existem pessoas, hoje eu falava de manhã, que estão falando hoje estão vivenciando hoje uma chamada teofobia. Já ouviu essa expressão? Teofobia? Fobia é a versão medo, perfeito? E teo é Deus. Existem pessoas hoje que estão vivendo uma postura de total aversão a Deus. Ou seja, tudo que lembra religião, que lembra fé, que lembra valores de Deus, essas pessoas são contrárias. Elas estão na contramão disso. É a chamada teofobia. Mas como nós podemos ter aversão ao divino, a Deus, sabendo que Deus é tão maravilhoso, sabendo que Deus já contemplava a nossa pessoa quando nós ainda éramos matéria informe no ventre de nossa mãe. Hoje está minha mãe aqui, com 82 anos, minha mãe pequenininha, e ela gerou um filho que tem essa altura, não tão grande, mas essa altura, esse tamanho. Irmãos, isso é fantástico, isso é maravilhoso. A continuidade da vida, da existência, é motivo de glorificação a Deus. Quando eu olho para ela, eu falo, meu Deus, que coisa boa, ela pôde viver até aqui para me observar com 51 anos, né? Que agora já não estou mais querendo contar quantos anos são, né? Meus queridos, isso tudo é motivo de gratidão, de louvor a Deus. Hoje, quando eu olho, por exemplo, para Esther, minha filha, eu sei que você olha também assim para sua filha ou para o seu filho, eu fico assim contemplando e falo, meu Deus, saiu de mim. Como é que um ser como eu foi capaz de gerar alguém tão bonito, tão belo? É motivo de adoração, de glorificação, de enaltecimento ao nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus nos fez para habitar e para viver em família. E nós temos que prezar e valorizar essas ideias que estão hoje sendo depreciadas na sociedade. A família é maravilhosa. A igreja é o melhor lugar para se estar. É nesse ambiente que nós encontramos esperança, nós encontramos ânimo, nós encontramos encorajamento, nós recebemos o abraço quando nós estamos tristes. Nós também recebemos aqui uma palavra de enaltecimento das nossas competências. Por isso a igreja é um lugar de cura, é um lugar extremamente abençoado. E eu digo a você nesta noite, é o melhor lugar para se estar em todos os domingos. Você deve reservar o domingo para estar na casa de Deus, não importa o sacrifício que você tenha de fazer. E para finalizar, o texto nos diz, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Sabe o que o texto está dizendo aqui para a gente? Está dizendo que a misericórdia de Deus não é igual a minha, não é igual a sua. A nossa misericórdia ela pode ser ocasional, ela pode ser hoje, não pode ser amanhã. Mas o texto está dizendo para a gente que Deus sempre coloca o seu coração na nossa miséria, que Deus tem compaixão de nós. Deus sabe a nossa natureza e Ele sabe que nós somos pecadores, nós somos falhos, e Ele é sempre fiel a si mesmo. Portanto, Ele é misericordioso, não em algumas oportunidades, Ele é misericordioso sempre. Sabe o que acontece com isso? Isso me dá uma tranquilidade de me relacionar com esse Deus. Eu não preciso temê-lo, eu não preciso achar que Ele vai me abandonar porque eu já pequei demais. Eu não preciso temer que Ele rompa relacionamentos comigo porque eu sou uma pessoa falha, porque eu erro. Não, eu tenho uma convicção plena
que esse Deus aqui no circo é um Deus que conhece a minha natureza. Ele sabe que eu sou pó e Ele está sempre disposto a me perdoar, a me reabilitar, a me levantar, me soerguer e me colocar outra vez no caminho. Isso é extremamente curador para a nossa alma e para a nossa vida. Por isso nós não podemos fazer outra coisa a não ser adorar a esse Deus. E aí, finalizando, ele diz assim: e de geração em geração sua fidelidade. Sabe o que significa dizer isso? Eu estudei na faculdade de Direito com uma menina muito bonita, muito especial, filha de um pastor. E ela me dizia assim: eu tenho um medo tremendo de ser mãe. E eu dizia para ela: mas por quê? Ela dizia: não, o mundo está cada vez pior, o mundo está muito difícil, e eu botar uma criança neste mundo, o que vai ser dela? E aí eu virei para ela e falei assim: você não pode se esquecer que o próprio Deus mandou que a gente crescesse e multiplicasse, que a gente povoasse a terra, que os crentes são agentes de transformação deste mundo, que os crentes são bênçãos da parte de Deus para essa terra, que precisa de cada um de nós, para que o Evangelho seja anunciado, para que o Evangelho seja pregado. E eu dizia para ela assim: olha, você vai cuidar da sua filha, assim como eu quero cuidar dos meus filhos, mas melhor do que eu, melhor do que você, existe um que vai cuidar, e esse é Deus. Ele vai cuidar muito bem, Ele vai saber o que está fazendo. E eu dizia para os meus filhos esses dias, eu dizia assim para eles: olha, ainda que vocês se extraviem, ainda que vocês caminhem por sendas que eu não gostaria, eu tenho uma convicção muito plena de que Deus há de trazê-los de volta ao seu senhorio, porque vocês foram consagrados desde pequeninos, vocês são filhos da aliança, vocês são bênçãos de Deus. Eu tenho certeza que vocês vão cumprir o papel de Deus nessa terra, para que o nome dele seja glorificado. Portanto, de geração em geração, o que eu queria dizer para aquela minha amiga, e digo para vocês agora, de geração em geração significa dizer, presbítero Alfredo, que não é só você, mas que é o Samuel, que não sou somente eu, mas é o Esdras, é a Esther, que não sou somente, diria eu, a Silvia, mas também o Iago. Eu diria para você que os nossos filhos, eles são essa herança santa. Eu diria para você que é de geração em geração a fidelidade de Deus. Deus não é fiel apenas comigo, não é fiel somente agora, circunstancialmente, mas Ele também será fiel com as próximas gerações, porque Ele é fiel à sua palavra e Ele há de cumprir isso. E eu sei que no tempo e no espaço todas as coisas entrarão no trilho e os nossos filhos serão excelentes, serão bênçãos da parte de Deus. Por isso, todo o ânimo, toda a entrega, todo o esforço, toda a dedicação de cada um de nós é algo que glorifica, que exalta, é algo que alegra o coração de Deus. E com o passar dos anos, a gente vai colher fruto a fruto. A gente vai vivenciar aquelas experiências tão aguardadas por nós. Experiências, por exemplo, de ver nossos filhos se formando, vendo eles tendo a condição de gerir a própria vida, vendo nossos filhos também nos concedendo netos, exercitando a paternidade. Tudo isso, meus irmãos amados, é o que essa palavra desta noite quer dizer para nós, quer trazer ao nosso coração. Nós servimos a um Deus que é fiel, um Deus que quer ser adorado, um Deus que convida o cristão a viver uma vida de prazer na terra. O cristão precisa se apropriar dessa verdade santa, de servir a Deus, não de maneira acabrunhada ou triste, mas com profunda felicidade, com gozo na alma. E é por acreditar nisso que hoje eu, uma pessoa que era extremamente tímida, proveniente de um lar extremamente humilde, hoje eu estou aqui trazendo a palavra de Deus ao coração dos irmãos, porque aquilo que Deus faz é inimaginável. Deus é maravilhoso.
Ele é capaz de fazer muito além daquilo que nós pedimos, muito além daquilo que nós pensamos. Ele está para além das nossas cogitações. Eu queria neste momento convidar o irmão Paulo. Ele vai trazer um solo para a gente, uma música especial para esta noite. É o nosso querido irmão Paulo, um irmão muito amado, que louva a Deus com muita alegria, tenho certeza. Se você não chorou até aqui, você vai chorar agora. Porque quando ele canta, não há coração que permaneça duro. Deus o usa de uma maneira extraordinária. E eu falo isso para a glória de Deus, porque Deus de fato o tem usado por onde ele passa.